Olá, galerinha do terceiro ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos estudar no nosso livro Encontros, na unidade 4, os últimos conteúdos dessa unidade. Nós vamos ler, vamos observar gravuras e responder as atividades que estão nas páginas 66, 67, 68 e 69. E a temática é a extração de recursos dos solos. Então, nós vamos aprender tudo sobre a extração de produtos do solo. Vem comigo que a aula vai começar. E aí está o nosso assunto, extração de recursos dos solos, que vocês vão encontrar na página 66 e 67, conforme a imagem que vocês estão visualizando. Então, crianças, eu vou começar fazendo uma perguntinha para vocês, tá certo? Como o solo pode ser utilizado? Vamos refletir? E eu imagino que vocês, a maioria, vão imaginar que o solo é mais comum ele ser utilizado para as plantações, não é isso? Pois bem, mas não só os alimentos, mas como também outros minérios, como petróleo, pedras preciosas e até mesmo a água pode ser encontrada no subsolo e podem ser assim utilizados, né? O homem pode utilizar o solo não só para as plantações, mas também para retirar dele minérios como petróleo, as pedras preciosas e até mesmo a água do subsolo para regar as plantações, né? Então, vamos continuar. Agora eu chamo a atenção de vocês para a leitura. Vocês vão pegar o livro didático e vamos começar aqui. Pergunta o que mais pode ser retirado do solo. Agora vocês já sabem, né? O que é que pode ser retirado do solo? Então, minérios, né? Como minério de ferro, calcário, o petróleo. Então, crianças, diversos recursos podem ser retirados do solo. E agora vamos para a nossa leitura. Acompanhe comigo. Você já sabe que o solo é o local onde vivem muitos animais, onde crescem as plantas, e é sobre ele que os seres humanos constroem suas moradias. Mas não para por aí. O solo está relacionado à obtenção de outros recursos, exatamente aquilo que eu já falei no início. É do solo que retiramos diferentes matérias-primas para a produção de objetos que utilizamos em nosso dia a dia. Por exemplo, minérios de ferro, usados na produção de alguns objetos metálicos, o calcário, que é utilizado para fazer cimento, que a gente usa o cimento nas construções. E a bauxita, que também é empregada na produção de alumínio, fazer as panelas de alumínio que vocês utilizam para cozinhar os alimentos. Então, tudo isso é retirado do solo, crianças. E veja bem, o petróleo. O petróleo é um material líquido a partir do qual obtemos muitos outros produtos, entre eles a gasolina e o óleo diesel, que é usado para movimentar veículos e máquinas. O petróleo ele é retirado das camadas mais profundas do solo, lá embaixo, no subsolo. E aqui temos umas gravuras, vamos observar no livro de vocês. Aqui na minha tela está pequeno, mas vocês podem observar melhor no livro de vocês. A primeira gravura aí da página 66 é o minério de ferro, né? Retirado do solo e transformado para compor objetos metálicos. Na fotografia, parte do minério de ferro de Congonha, Minas Gerais, tirada em 2014. E à sua direita, você pode ver outra gravura de uma bomba de extração de petróleo em Guamaré, no Rio Grande do Norte, em 2012. E criança, então, eu pergunto mais uma vez para vocês, ainda, hoje eu vou abusar de vocês com tantas perguntinhas, mas isso é importante para vocês aprenderem, eu sei que vocês sabem as respostas. Então, veja
falar, gente, quais são os produtos que o ser humano retira do solo, dos quais vocês se lembram? Vamos citar? Contem aí para a família de vocês quais são esses produtos, certo? E agora vamos para a página 67, que temos uma atividade aí. Vamos ler? O plástico utilizado na fabricação de brinquedos, nas embalagens e em outros objetos pode ser produzido a partir do petróleo. Vocês sabiam disso? Claro que sabiam, né? Então, veja o esquema a seguir que mostra o processo de produção do plástico e duas formas de descarte. Então, você está vendo ele produzido a partir da refinaria aí, né? E as duas formas de descarte. Uma forma do descarte, depois que as pessoas usam as garrafinhas PET, descartam elas, são amassadas e jogadas no lixo ou no coletor de lixo reciclado, né? Então, são essas duas formas de descarte. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Na letra A, pergunta: quais etapas são apresentadas no esquema? Então, vocês vão ver que as etapas aí, como eu já falei para você, que a fabricação do plástico, ele tem as duas formas, né? A do descarte em lixeiras, no lixo, né? Comum, ou por meio da coleta seletiva, que ele é separado para reciclagem, para ele ser reutilizado, que essa é a forma mais correta. Na letra B, vamos ler qual a forma mais adequada de descarte do plástico. Explique. E aí, vocês sabem? A forma mais adequada, vocês já aprenderam lá na Semana do Meio Ambiente, não foi isso? Que é por meio da coleta seletiva, onde o plástico é reciclado. Então, essa é a forma mais adequada de descartar o plástico, tá certo? Não só o plástico, mas outros objetos também. E agora, na letra C, pergunta o seguinte: reduzir o consumo também contribui para a conservação do ambiente. Explique o motivo de acordo com os dados do esquema. E aí, vamos explicar? Vamos, crianças, olha. Vocês sabem desse conteúdo, às vezes eu acho que vocês, quando a gente fala em questões para explicar, vocês ficam até com um pouquinho de receio. Mas podem, é a vez de vocês construir os próprios conhecimentos. Então, é importante que vocês saibam que a melhor forma de conservar o meio ambiente é reduzindo o consumo, né? Então, vejam só, vocês podem ficarem à vontade para explicar, né? Vocês podem dizer que mesmo com a reciclagem, a produção de novos objetos de plástico envolve consumo não só de água, mas energia e também emissão de gás tóxico, como gás carbônico. E que, portanto, a melhor forma de conservar o ambiente é reduzir o consumo, gente. Reduzir o consumo de produtos que sejam embalados em plásticos, ok? E agora nós vamos para a próxima página, que é a página 68. Eu vou convidar vocês para ver aqui um passo a mais. Essa página 68 é uma espécie de revisão do que nós já estudamos, certo? Então, no número 1 aí diz: a imagem abaixo é uma pintura de milhares de anos atrás, do Antigo Egito. Vamos observar essa pintura. É a pintura de um mural em Deir el-Medina, no Egito, há cerca de 1.200 anos antes de Cristo, gente. Como é antiga, né? Essa pintura. E linda, né? E agora nós vamos observar o que é que vocês podem ver aí nessa figura. Vamos olhar na parte de cima. Eu já estou olhando, vocês também estão olhando aí. E na letra A temos uma pergunta. Que técnica agrícola está representada na parte superior da figura? Então, vamos olhar o que será isso. O homem está fazendo o quê? Está arando o solo, né?
cultivando, né? Como a gente cultiva aqui na nossa região, utilizando um arado puxado por um animal. Aqui a gente chama de cultivador. E a mulher está fazendo o quê? Vamos olhar o que é que ela está jogando. Está caindo alguma coisa da mão da mulher. O que será? Com certeza são as sementes. Ela está plantando, né? Então, a técnica agrícola é o quê? A utilização do arado puxado por animais, né? Arando o solo. E a mulher está jogando as sementes, no caso, ela está plantando. Na letra B diz, o que está representado na parte inferior da figura? Vamos olhar? Atenção, crianças, observe na parte de baixo, onde tem esses coqueiros, né? Então, na parte inferior, o que é que vocês podem ver? A germinação, né? A germinação das sementes, né? Formou-se árvores e deram frutos, né? Vocês podem ver que na parte de cima eles estavam preparando o solo e plantando. E na parte de baixo já aconteceu o quê? A germinação, as árvores já cresceram e deram frutos. Na questão 2 diz, leia a explicação sobre a transposição do Rio São Francisco e veja o mapa para responder as questões. Então, vamos ler? Leiam comigo. A transposição do Rio São Francisco é um projeto que visa direcionar parte das águas do rio para as regiões do Nordeste, onde chove muito pouco, né? Da nossa região, nosso Nordeste. E agora vamos observar um gráfico aí, um mapa que tem o curso original do Rio São Francisco, né? Nosso principal rio da região Nordeste. Observem aí a figura, bem direitinho, cada detalhe, né? Os estados que ele banha. E vamos para as perguntas. Na primeira pergunta, que está aí na letra A, diz, por quantos estados o Rio São Francisco passa? Vamos observar no mapa? Quantos são que ele atravessa? Tem 6 estados, eu estou vendo aí, vamos olhar pelas siglas. Ele banha o estado de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, certo? Aí na letra B pergunta, como a seca interfere na produção de alimentos? Bom, gente, com a seca, a população não consegue desenvolver a agricultura, nós sabemos disso, né? Que é cultivar as plantas, às vezes as pessoas plantam, mas a chuva não vem e terminam perdendo a plantação. Isso acontece muito em nossa região. Além disso, também a criação de animais é prejudicada, porque falta água e falta alimento, tá certo? E para concluir, a letra C diz, qual a técnica agrícola desse projeto está sendo relacionado? Qual será esse projeto de transposição da água do Rio São Francisco? Qual a técnica agrícola desse projeto está sendo relacionada? Essa transposição é para fazer o quê, criança? Aquilo que a gente coloca, traz a água e direciona ela para uma região que está seca, que nós chamamos de quê? Irrigação. Então, a resposta da letra C é a irrigação. Então, aqui termina a nossa unidade, né? A unidade 4. Próxima aula, nós vamos estudar a unidade 5. Tchau, tchau. Bons estudos para vocês. E qualquer dúvida, só chamar a prof que está aqui. Bye.